Agora que nós estamos colocando os pontos, né, para verificar qual que vai ser o menor caminho. E como a gente pode perceber, ele vai listar aqui todos os pontos disponíveis e com base no ponto de origem e no ponto de destino, é nos mostrado o caminho mais curto para se chegar onde é desejado, né? Então, uma explicação bem rápida que a gente está utilizando quatro arquivos, né, que são grafo.h, grafo.c, binários.c e tem os arquivos de texto. No arquivo grafo.h, a gente vai estar definindo a estrutura do grafo e declarando as funções que nós vamos utilizar para lidar com a criação e manipulação desse grafo. Então, a gente vai ter que uma estrutura aqui para o ponto, uma estrutura para a aresta, para o grafo e as funções aqui que nós estamos definindo. Já aqui no grafo.c, a gente está implementando de fato essas funções que nós estamos criando para manipular o gráfico, adicionar os pontos, os vizinhos e ler os dados dos arquivos. No arquivo binários.c, a gente vai estar salvando e carregando esse grafo, né, em formato binário e a gente vai armazenar também os dados, né, dos pontos e dos vizinhos nesse formato binário para utilizar posteriormente no arquivo, no programa. Já que na main a gente está inicializando o código, obviamente, né? A gente vai ter o gráfico aqui que pega aqui os pontos binários, os vizinhos binários, lista esses pontos e aqui nós estamos utilizando o algoritmo de Dijkstra. Então, fazendo um pouquinho de explicação com respeito aos arquivos utilizados, o arquivo grafo.h ele contém as definições de estrutura e as declarações de funções que lidam com o grafo, e ele define como o grafo será representado na memória e quais operações podem ser feitas sobre ele. Este arquivo é usado para organizar as operações com o grafo de forma modular. Já o arquivo grafo.c, ele implementa as funções definidas no arquivo anterior grafo.h para manipular o grafo, como a criação, inserção de pontos e arestas e a leitura do grafo a partir de arquivos. Ele lida diretamente com a estrutura de dados do grafo e fornece as funções necessárias para o funcionamento dos programas. Então, a gente tem a reconstrução do grafo a partir desses dados binários aqui nessa função, né, de início do grafo. Então, ela vai pegar os binários, vai pegar os vizinhos, né, que são em binário aqui também, né, como a gente pode perceber, e a partir desses dados o grafo vai ser construído e nós vamos ter os detalhes que nós precisamos para mapear os caminhos. Então, a gente vai iniciar aqui o grafo e a partir dessas informações contidas no algoritmo na função aqui do início do grafo, a gente vai passar isso para o algoritmo de Dijkstra e através disso, com a função de instruções, nós vamos mostrar os caminhos necessários para chegar até o destino desejado pelo usuário. Já que no algoritmo de Dijkstra, a gente vai iniciar com uma lista de distância para todos os pontos, né, com todos os valores definidos como infinito, exceto o ponto de origem, que começa com a distância de zero. E nós temos também a fila de prioridade que o algoritmo utiliza nessa fila de prioridade, e a exploração do grafo em si, né, porque a gente vai mapear os pontos necessários. E na função principal, nós podemos perceber que o registro está sendo utilizado, né? Então ele usa como argumentos o grafo em si, o ponto de origem que vai ser definido e o ponto de destino. E a partir disso, essas informações são passadas aqui para a função de instruções, e através dessas informações que o grafo conseguiu a partir do algoritmo de Dijkstra, a gente vai mostrar os caminhos que são necessários para se percorrer até chegar no destino através do menor caminho, como o algoritmo de Dijkstra garante. Bom, eu venho falar aqui sobre a geração de instruções para o usuário. O objetivo, né, é de, após encontrar o menor caminho, o programa ele vai gerar instruções detalhadas para o usuário. E ele vai indicar como é que ele deve mover pela cidade. E aí como é que funciona isso, né? A função instruções, ela usa a lista de predecessores que ela é gerada pelo algoritmo de Dijkstra para reconstruir o caminho mais curto, gerando assim uma série de instruções claras para o usuário seguir. As instruções indicam a sequência de ações, como siga em frente ou vire à direita, com base nas ruas e pontos no caminho encontrado. O resultado final vai ser o seguinte: o programa 1 gera o grafo a partir dos dados de pontos e vizinhos e grava em formato binário.
O programa 2, ele lê esse arquivo binário, reconstrói o grafo em memória e aplica o algoritmo de Dijkstra para encontrar o caminho mais curto entre dois pontos.